Põe na tela, meu irmão! MBL, por que vocês não apoiam o delegado da Cunha? Pelo amor de Deus, quem lembra disso? O ano era 2020, Arthur vai muito bem nas eleições municipais e já despontava nas redes sociais uma espécie de Gabriel Monteiro paulista. O delegado da Cunha era um delegado que fazia operações miraculosas e ele ia nas operações miraculosas dele junto com a Polícia Civil, munido de câmeras. E munido de câmeras Mendes, de uma equipe de filmagem, e contava a história de combate ao crime com um tom, vamos dizer, meio heróico ali, né? 2021, ele propõe ser candidato ao governo do estado de São Paulo. E os nossos seguidores, à época, chegaram numa certeza. MBL, hora de se unir com o delegado da Cunha. Hora de se unir. A gente reparava que era tudo muito estranho. O delegado da Cunha, ele era sabonete conosco, era sabonete com os bolsões, ele era sabonete com todo mundo. Um sabonetaço, tá? O Eduardo Souza, nessa época, eu comecei a acompanhar as lives. O Thiago mandou, errei feio. Ai, unam seu delegado da Cunha. A gente não se uniu, mas assim, eu lembro que a gente ia fazer eventos, ia divulgar, pô, nós temos um pré-candidato ao governo, vai ser o Arthur, vamos montar uma chapa assim, assim, assado. Cadê o delegado da Cunha? Unam seu delegado da Cunha! Ó, o Luiz Quiminazo, na época eu achava ele maneiro também. Cara, errei feio, tem até foto com ele, o Cauã Ruiz mandou. Cuidado com esse sobrenome aí, né? Cara, olha, foi complicado. Foi complicado. Ao longo do ano, assim, no final, não sei se foi no final de 2021 ou foi em 2022, começou a aparecer os vídeos, né? Começaram a aparecer os vídeos do delegado da Cunha e das armações que ele tinha. E basicamente o delegado da Cunha, ele armava até as operações. E aí houve aquela história famosa de um sujeito que estava num cativeiro. Ele é resgatado pela polícia do cativeiro. Aí o delegado da Cunha chega depois com as imagens e fala: cara, eu não consegui o take, deu retirando o cara do cativeiro. Aí eles pegam o sujeito que foi vítima de um sequestro, devolvem ele para o cativeiro, recolocam ele no cativeiro, só para ele fazer a famosa cena que virou um meme das nossas lives por muito tempo, que era o polícia, pá! E ele abria com a perna, dava um chute na porta e heroicamente resgatava o cara, tudo fingido. Deu uma merda pra ele, merda jurídica e tal. Não, no fim não acontece nada, né? Estamos no Brasil, nada acontece, feijoada. Delegado da Cunha é eleito deputado federal pelo MDB, me corrijam, acho que foi o MDB, sim, nas eleições de 2022, e é deputado federal. O Carlos mandou: quem não acreditou no da Cunha não viveu. Cara, fomos instados a apoiar o delegado da Cunha, tá? Gente, entrem no Valete Plus, tá? Entrem no Valete Plus. Lembrando, hoje estão ganhando o livro O Príncipe do Maquiavel e a revista Valete desse mês. Ó, o Luan Quiminazo, na época eu não acompanhava o MBL, mas gostava do da Cunha, errei 2 vezes. Cara. Tô comentando aqui que são histórias, não são sobre vários... O MBL errou várias... Sim, o MBL manteve o Fernando Holliday. Eu posso listar aqui vários erros do MBL. E erros que a gente não teve nem pressão das pessoas pra tirar. Por exemplo, o João Bétega. É um erro meu. Eu deveria ter percebido antes que ia dar merda. Os sinais estavam ficando claros e eu ignorei os sinais. Eu errei na demora com o Fernando Holliday. Sim, o Holliday, até no livro do impeachment tem um episódio que mostra como o Holliday era claudicante em fazer as coisas. A gente sabia, o Rizzo vai se lembrar como o Holliday era vagabundo pra trabalhar. Sim. O Holliday era um tremendo vagabundo. O Holliday, na campanha, ele fazia tipo greve contra a própria campanha. Ele ficava dormindo e se trancava para as pessoas não conseguirem falar com ele, não atendia telefone. Ele fazia birra. O Holliday era o Holliday, assim, por mais que ele veio de baixo, mimado como se fosse um príncipezinho. Muito mimado, a gente não percebia. O Holliday falava mal da gente pelas costas. O Holliday tentava fazer sublevação. O Holliday tentou, numa época no mandato dele, ele era tão retardado que
ele começou a querer criar, então, ele tinha uma mentalidade esquerdista, então ele queria fazer uma espécie de justiça social no gabinete, então ele começou a querer pegar pessoas que eram de origem mais humilde, mas que tinham posições mais humildes, falou, não, eu vou subir muito o salário deles, porque eles são meus amigos. Tipo, basicamente, quem puxasse o saco dele, ele aumentava o salário e ficava bravo, a gente falava assim, ó, você tá criando estímulos completamente perversos no gabinete. Ele era um cara muito tosco, mas a gente ficou tentando manter, né? Então, assim, erros dessa natureza existem e eu não tenho problema nenhum em pedir desculpas. Por exemplo, do Bétega. Peço desculpas a todos que votaram no Bétega. Entendeu? Então, erros que a gente cometeu, concretos, eu vou pedir desculpa. Esses aqui, eu tô fazendo o contrário. Tô falando, cara, vezes que a galera falou, vocês erraram, eu falei, ó, não tô errado aqui. Não tô errado. Tá? Um cara mandou Mona Estrela. Igor Almeida me falou, explica essa questão do garçom reaça. Qual a questão do garçom reaça? Ele mandou uma pergunta aqui. O Ademar Guerreiro falou, eu estava aqui também, mas nunca nem saí. Bolsonaro sempre foi picareta, avisei o quanto pôde, mas ninguém queria escutar na época. É verdade. Um cara mandou, ainda bem que eu votei no Favor. Gabriel Monteiro, só comentar um negócio. Nossa relação com o Gabriel Monteiro foi muito, muito, muito curta. Muito curta. O Gabriel Monteiro surge na internet, Riso me corrija, no ano de 2018. E ele fica próximo dos membros do MBL de Niterói. E aí, de 18 para 19, ele começa a crescer, mas ele ainda era pequeno e a gente divulgava os vídeos dele no canal do MBL, no canal azul. Aí ele começa a carreira dele de Gabriel Monteiro e tal. E ali, já no ano de 2019, ele começa a bolsonarizar e a gente estava num processo de expulsar internamente quem ficasse querendo bolsonarizar e exigindo que o MBL tivesse uma postura neutra. É ali que a gente expulsa Carmelo Neto e é ali que a gente expulsa o Gabriel Monteiro. A diferença do Gabriel Monteiro pro Carmelo Neto, tá? O Gabriel Monteiro saiu, foi tocar a vida dele, a gente não ficou falando mal dele, eu quase nunca vi ele falar mal da gente. Acho que nem sei se ele falou, mas falou muito, se falou foi muito pouco. O Gabriel Monteiro teve uma postura menos indigna do que lixo como esse Carmelo Neto, que depois virou o Carmelo Bolsonaro. Agora ele é o Carmelo Bolsonaro. E quer fazer campanha pro Ciro Gomes lá no Ceará. Alguém que ele repudiava, né? Enfim, grandes tempos. Carmelo Neto foi do MBL nesse período. Então a gente fez uma limpa de várias pessoas em 2019. Vamos pra próxima, Riso? Vamos. Muito parecido com o da Cunha e muito mais recente também. Uai! Uai, vocês não vão me apoiar, não? Tá? Sejamos sinceros, tá? Eu vou ser muito bacana com a nossa militância. Não houve uma pressão gigantesca, isso foi muito ano passado, para que nós apoiássemos o Pablo Henrique Costa Marçal. Houve alguma pressão, mas ela foi muito menor, e ela foi uma pressão muito mais nas redes sociais dos nossos porta-vozes dos candidatos que, por exemplo, aqui no YouTube. Já no ano de 2024, havia no seio do MBL, especialmente no universo das lives, do público militante, lembrando que em 2024 nós já estávamos no processo de construção do nosso próprio partido, havia já um espírito de corpo muito maior. Então, o problema que nós passamos com o Bolsonaro em 2017, 2018, delegado da Cunha, foram muito maiores esses problemas do que o problema com o Pablo Marçal. Mas houve, da parte dos nossos candidatos, uma pressão sobre eles, sim. Tá? A Amanda poderia ter... o que eu quero colocar? Se a Amanda apoiasse o Pablo Marçal, pelo tamanho da Amanda, pelo tamanho de redes que a Amanda tinha e tem hoje, isso está comprovado pelo mandato dela, tranquilamente a Amanda teria mais de 100 mil votos. Um exemplo é o Rubinho Nunes, que era bem menor do que a Amanda em redes, é um político convencional ali, e ele fez coisa de 100 mil votos só por apoiar o Pablo Marçal. Paralelamente, o Renato, né, ele teria menos votos. O Renato, acho que, enfim, ele teve uma campanha mais difícil e tal. Acho que ele teve muitos erros na campanha dele em termos de estratégia. Mas o Renato, se apoiasse o Pablo Marçal dentro da União Brasil, ele teria subido, assim, subido muito a votação dele e muito possivelmente entraria. Muito possivelmente ele ganharia a eleição para vereador. Até porque teve caras aí, Adriles, que entraram sem ter tantos votos a mais ali que o Renato. Então, a gente pagou um preço porque o eleitor cobrou os nossos candidatos para que eles apoiassem bem. O eleitor cobrou muito. E os nossos candidatos ali não adotaram essa postura. Tá?
O Soft Wet falou, e aí, vocês correriam o risco de eleger o Marçal? O fato é o seguinte, se a gente tivesse entrado na campanha do Marçal, como o presidente do partido Marçal, do PRTB, veio aqui conversar conosco, só do gás que a gente teria dado na rede, com um público mais jovem, talvez, né, a ideia de validação, né, várias pessoas validando por aí a imagem do Marçal, poderia fazer uma pequena diferença. Vamos lembrar que o Nunes e ele ficaram empatados com 28% das intenções de voto. O Nunes teve uma fração de votos a mais que o Pablo Marçal e foi pro segundo turno. Mas foi por muito pouco. 40 mil votos? Foi uma merreca. Tá? Então a gente poderia ter participado dessa diferença. Mas, né, eu nem vou entrar muito assim. Nunca foi um grande dilema, né? Nós não somos um grupo que vai apoiar o Pablo Henrique Costa Marçal. Isso é bem claro, tá? Renato, vamos lá. O único erro bem bobo que eu lembro de vocês cometerem foi em defender o Costenaro quando ele xingou a Spectro na live. É espírito de corpo, cara. O Costenaro tava fazendo uma defesa do grupo e a gente fez uma defesa dele. Que é o que eu tenho, cara. Às vezes, cara, espírito de corpo você tem que ter. E não vou recriminar nem ele, nem a nós por isso. Pessoal, like na live, se inscreva no canal. Quer ir pro próximo já? Vamos. O chat acha que a gente errou ou que a gente acertou? Essa altura do campeonato, perguntar isso do Pablo Marçal já tá meio... Sim. Um cara mandou, Rodrigo Spendorello. Renan, acompanha o MBL há tanto tempo que não sei se é sonho ou é lembrança. Tinha uma cachorra que apareceu na live? Sim, é a Sig, né? Sig, tá? É a Sig, que é a cachorra do Pedro, que tá viva até hoje. É uma Border Collie. Patrick Gustavo mandou a braba. Erraram em não apoiar o Pablo Marçal. Tô sem teleférico por conta de vocês, é verdade. O Wallace Nascimento falou que o nosso próximo erro é não apoiar o Tarcísio em 26. Pois é, amigos. A gente tá construindo teoria, uma produção de papers sobre o Centrão, um livro para ser publicado na editora do Centrão. Estamos vendo a grande coalizão do Centrão para administrar o Brasil, com o apoio do STF e tudo. Na verdade, a gente teve alguns grandes acordões no Brasil. Um dos maiores foi a recolocação do Lula após a destruição da Lava Jato. E agora nós temos um grande acordão, que é a eleição do Tarcísio, e o MBL tem que apoiar o Tarcísio. Não, apoie para poder. Se submetam, monte um partido justamente para ser um vassalo. Imagina que tesão. Um cara coletou ficha, partido missão, para apoiar o PP, o União Brasil, o Pepuni, o República. Pô, tesão, hein? Rapaz. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal A Missão para Mais. Aqui temos cortes do MBL e do Partido Missão todos os dias dos temas mais importantes do momento.